Número 1. Era a questão mais difícil da prova, era essa aqui, caríssimos. O resto tá tranquilo demais. Muito bem. E a 2, galera? Tranquilo, gente, quanto a 1. Podemos avançar? 2. A prática constitucional brasileira, por se tornar cada dia mais complexa, exige o incremento do estudo da teoria da Constituição com o objetivo de se compreender e justificar a atuação cada vez mais proeminente do Poder Judiciário. Ou seja, é o que se chama, caríssimo, de atuação, especialmente ativismo judicial, né? Mas, acima de tudo, uma atuação a partir da chamada teoria dos diálogos institucionais. Não sei se meu querido aluno já ouviu falar, já a gente vai tocar nesse assunto aqui. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Vamos iniciar primeiro com um parêntese. Doutores, já ouviram falar da teoria dos diálogos institucionais, ou teoria de diálogos institucionais? Está no nosso material, lá no módulo 1. Lá na partezinha final, está no nosso material. Essa, por exemplo, essa teoria de diálogos institucionais foi cobrada na prova discursiva do CESP para o Ministério Público do Estado de Roraima. Foi a prova discursiva, perguntou, queria que o aluno discorresse acerca da teoria dos diálogos institucionais. Gente, essa teoria dos diálogos institucionais, ela procura debater a relação existente entre os poderes de Estado, acima de tudo, a partir da judicialização da política e a partir da proeminência do poder judiciário frente aos demais poderes, não é isso? A partir da proeminência do poder judiciário frente aos demais poderes do Estado. Às vezes nem tanto, como no caso do Aécio Neves, a gente viu que se sobressaiu a prerrogativa do Senado Federal e não propriamente a prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Mas o que, meu querido aluno, que está inserido nessa noção de teoria dos diálogos institucionais? Primeiro, um elemento fundamental, os mecanismos de freios e contrapesos. A teoria dos diálogos institucionais se desenvolve originalmente a partir dos sistemas de freios e contrapesos. Tá? Check and balance, freios e contrapesos. Ok? Ela se inicia a partir daí. E essa teoria dos diálogos institucionais, ela se acentua cada vez mais que um poder procura atuar dentro do espaço do outro poder. E aí nós temos os chamados ativismos. O ativismo legislativo, o ativismo judicial e o ativismo executivo ou administrativo. O ativismo judicial nós já conhecemos muito bem. É quando o Poder Judiciário, na ausência e na falha de atuação dos demais poderes, ocupa proeminentemente um espaço que seria desses outros poderes. Tá? Legislando, por exemplo, quando não deveria legislar, trabalhando em políticas públicas quando não deveria trabalhar em políticas públicas, porque o Poder Judiciário não é vocacionado à política pública, e o Poder Judiciário também não é vocacionado ao legislador, mas ele atua, esse é o ativismo judicial. O ativismo judicial legítimo, ele só pode ocorrer para a doutrina majoritária quando houver uma omissão nos demais poderes em temas relativos a direitos e garantias fundamentais. É aí que é legítimo o ativismo judicial. Fora dessa circunstância, se a omissão do outro poder não prejudica direitos e garantias fundamentais, essa omissão é tolerada pelo Estado democrático de direito. Assim, o ativismo legítimo só seria aquele em que o Poder Judiciário atua para concretizar direitos e garantias fundamentais. Certo? Isso é um ponto. Segundo ponto, o que seria, meu querido aluno, chamado ativismo administrativo? Alguém poderia fazer uma correlação com o ativismo administrativo? O que seria? Fazer uma pequena lembrança? Uma atuação exacerbada do poder administrativo, do poder executivo, em campo de atuação que não é seu. Como, Petrônio? Medidas provisórias, pô. Perfeito, é o exemplo. O uso indiscriminado de medidas provisórias caracteriza o que se chama de ativismo administrativo. Se o meu querido aluno encontrar essa expressão em algum lugar, marque sem medo. A utilização pelo Poder Executivo de maneira exagerada e reiterada das chamadas medidas provisórias. De maneira exagerada e reiterada das chamadas medidas provisórias. Tá? E o ativismo legislativo, ele ocorre
com a chamada hiperlegislação, não é isso? O poder legislativo legislando para tudo. Tudo. Hiperlegislação e também através da contra-legislação. Hiperlegislação todo mundo entende muito bem o que significa. E o que era contra-legislação, Rosa? Alguém lembra? Galera, vamos ao exemplo clássico. A vaquejada. Por que o Congresso aprovou a emenda da vaquejada? Estão lembrados da razão? Começou do Piauí, né? Confusão. Foi. Mas estão lembrados da razão? O Supremo tinha declarado inconstitucional. E aí veio o Congresso e, para peitar o Supremo Tribunal Federal, estabelece uma contra-legislação. Veja, a contra-legislação, ela é entendida como um ativismo legislativo. A contra-legislação. O que é contra-legislação? É um exercício do atributo legislativo só para contrariar um ato praticado pelo outro poder, especialmente pelo poder judiciário. Aí é a chamada contra-legislação. Aí observe, galera, eu tenho ativismo no legislativo, eu tenho ativismo no judiciário e tenho ativismo no executivo. Tudo isso se debate dentro da teoria dos diálogos institucionais. Tudo isso que nós estamos debatendo aqui, o meu querido aluno tinha que pôr na prova escrita lá do Ministério Público de Roraima. Mas observe, esses são os aspectos conflituosos do ativismo, da teoria dos diálogos institucionais. Mas ela tem um ponto conflituoso, mas ela tem também um ponto positivo, que é a articulação dos poderes para a concretização de finalidades comuns. Por exemplo, o Pacto Republicano, que hoje existe no Brasil, é um pacto entre os três poderes para a concretização de determinadas finalidades públicas. Veja, isso é teoria do diálogo institucional sendo estabelecida não do ponto de vista de um conflito, não é isso? Mas do ponto de vista de um convênio, de uma convergência. Então eu tenho teoria dos diálogos institucionais a partir do mecanismo de freios e contrapeso, legitimamente previsto na Constituição Federal. Nós temos teoria dos diálogos institucionais a partir da presença dos chamados ativismo judicial, ativismo administrativo, ativismo legislativo, e nós temos teoria dos diálogos institucionais a partir da efetiva cooperação entre os poderes, em que os interesses são todos convergentes e não divergentes ou conflituosos. Entendido, galera? Então, essa foi uma pergunta muito difícil, porque é um assunto que a gente não está acostumado a estudar muito. Mas o meu querido aluno já está com tudo na ponta da língua. Cair numa prova discursiva dessa aí, você já sai destruindo tudo. Então agora vamos para a questão. Marcaram o que, caríssimos? B-bola, Mara? Ou dedado? Dedado, né? Henrique? Letra A? Dedado, né? Vamos à leitura. Vamos começar pela letra E, já que marcará A. Pior que a letra E responde a D, então vamos começar pela letra B. B bola. Para Ronald Dworkin, princípios constitucionais são conceituados como mandamentos de otimização, que conduz à única resposta correta. Galera, Alexi, acabamos de comentar. Falou em mandamento de otimização, é Alexi, você não pode esquecer, é o postulado básico dele. Tá? Dworkin foi que dividiu aquele postulado que nós falamos no início, né? As regras se aplicam na lógica do tudo ou nada. Ou eu aplico a regra ou não aplico a regra. Aquilo que eu expliquei no iniciozinho em relação ao menor de 18 anos, não é isso? Ali é um pensamento típico de Ronald Dworkin. Ou eu aplico a regra ou eu não aplico a lógica do tudo ou nada. Eu não consigo harmonizar, Petrônio, uma regra. Não tenho como harmonizar. Ou eu a aplico ou eu não aplico. Eu não tenho como dizer que o menor de 18 anos é mais ou menos inimputável pela lógica brasileira. O menor de 18 anos necessariamente é inimputável. Por isso que é uma regra. Então o Dworkin vai defender essa questão. E em relação aos princípios, o Dworkin vai defender a lógica da ponderação de pesos. Tá? Não tem uma única resposta correta. Não tem uma única resposta correta. Exatamente, Rosa. Não tem uma única resposta correta. Eu vou ponderando os pesos e os princípios estão sendo aplicados na medida do possível. Só que essa terminologia, mandamento de otimização, ela é de Alexei. Tá? Você pode cortar aí. E detalhe, veja que o Dworkin, para as regras, ele utiliza a lógica do tudo ou nada, não é isso?
Já o Alexis, para as regras, ele utiliza a lógica da satisfação ou não satisfação, que ao pé da letra vai ser a mesma coisa do que diz do Dworkin, tá? Mas são as terminologias utilizadas por cada um dos doutrinadores que vai fazer a diferença. Então, só para você sintetizar num quadrinho, o Dworkin, ele vai utilizar que tipo de expressões? Para princípios, ponderação de peso. Várias respostas para o mesmo caso, a depender da ponderação de peso. Dworkin, regra, lógica do tudo ou nada, princípios, ponderação de peso, diversas respostas possíveis a depender do caso concreto. Alexis, princípios, mandamentos de otimização e regras, lógica da satisfação ou não satisfação. Lógica da satisfação ou não satisfação. São palavras-chave, expressões-chave que podem ser utilizadas para meu querido aluno entender direitinho a diferença entre os dois. Errado, meu querido aluno, o item B. Letra C, que ninguém marcou a C, não é isso? A corrente doutrinária denominada de não interpretacionismo defende que os juízes, ao decidirem questões constitucionais, devem limitar-se a fazer cumprir as normas explícitas ou claramente implícitas na Constituição escrita. Galera, são duas teorias, para você não confundir. Já confundido, né? Já confundindo, porque os conceitos são opostos. É chato. A teoria interpretativista ou interpretacionista e a teoria não interpretacionista. Galera, olha o que diz a questão. A corrente doutrinária não interpretacionista defende que os juízes, ao decidir questões, devem limitar-se a cumprir as normas explícitas. Quem defende isso é a interpretacionista. A interpretacionista diz: o juiz é a mera boca da lei. Exatamente, total. O juiz aplica a lei pura e simplesmente, a corrente interpretativista. Ou seja, na corrente interpretativista, o juiz não interpreta nada. Tá? O juiz existe para manter a regra do jogo, Júlio. Na corrente interpretativista, o juiz existe para manter a regra do jogo. Na interpretativista, tá? Na corrente interpretativista, o juiz existe para manter a regra do jogo. É o contrário, o interpretativista, o juiz tinha que ir além, não é isso? Mas na interpretativista, ou interpretacionista, dependendo do doutrinador, não há atividade criativa do julgador. Entendeu, Mara? Agora, a não interpretativista, ela prega o contrário. O juiz não é um mero espectador. O juiz, ele é um elemento de construção constitucional. Inclusive, um elemento de construção da vontade constitucional, porque pode haver mutação constitucional, que é uma mudança da Constituição, a partir da interpretação judicial, não é isso, gente? Veja, se nós temos mutação constitucional decorrente da interpretação judicial, é porque o juiz não é um mero espectador da regra. Não é isso, gente? Ele não é um mero espectador da Constituição. Esse pensamento de que o juiz pode evoluir, inclusive para criar uma norma constitucional ou mudar o seu significado ao longo da evolução do texto constitucional, é um pensamento não interpretacionista. O cara vai além, ele não é um mero espectador, ele não está ali para manter a regra do jogo. Inclusive, as posturas ativistas, elas se justificam a partir de correntes não interpretacionistas. O cara não se limita apenas a interpretar a norma, ele busca valores subjacentes a normas, valores sociais, valores políticos. É algo que está muito próximo à corrente substancialista do direito constitucional, em oposição à corrente procedimentalista. A procedimentalista também vai dizer que o cara vai só seguir ali a regra, tal, não vai ter um elemento além, não vai ter uma construção valorativa da Constituição. Então, a letra C de cuscuz, ela está errada, viu, doutores? Por que ela está errada? Porque a corrente não interpretacionista, ela não se limita à literalidade da norma. Ao contrário, o intérprete se utiliza de valores subjacentes à norma constitucional, valores extras à norma constitucional. Então não confundam, é uma prova, meu amigo, principalmente uma prova de certo e errado, o cara vê um negócio desse aqui, ele acha que acerta. Porque a não interpretativista é exatamente o contrário do que a gente imagina, né? Lembre-se, cair isso aqui na sua cabeça é o contrário, tá? Mas se você estiver lembrando bem direitinho, não dá para errar. Então letra C fora, né, Carice? Deu para entender direitinho, Petrônio? Letra C fora.
Letra D e letra E, caríssimos, estão intimamente ligadas, né? Mas vamos comentar a D e, consequentemente, nós comentamos a E. A teoria da Constituição dirigente, Constituição pregada por Canotilho, não é isso, gente? Constituição dirigente é que Constituição, galera, aquela que busca abraçar o mundo com as pernas, né? Muitos autores denominam a Constituição dirigente de quê, galera? De totalitarismo constitucional. Se você encontrar essa expressão, você vai encontrar muito isso em prova do CESP, viu? Totalitarismo constitucional. Tá? Por que totalitarismo constitucional? É aquela Constituição, Rosa, que quer abraçar o mundo com as pernas. Ela quer trazer tudo e resolver todos os problemas sociais a partir do ponto de vista constitucional e acaba não resolvendo absolutamente nada. Absolutamente nada mesmo. E essa Constituição dirigente diz a questão. E detalhe, a Constituição dirigente ela é cheia de que tipo de normas? De acordo com a eficácia com a classificação das normas do José Afonso da Silva. Cheia de normas programáticas que são normas de eficácia limitadas. As normas programáticas, não é, Lemara? São normas de eficácia limitada. E a Constituição dirigente ela é cheia de normas programáticas, portanto, normas de eficácia limitada. A teoria da Constituição dirigente, por conceber um projeto bastante ambicioso, certinho e totalizante da Constituição, implica a adoção de uma concepção procedimentalista do papel institucional das cortes. Galera, veja, a Constituição dirigente, ela olha o intérprete da Constituição, a Corte Constitucional, como um mero garantidor da regra constitucional? Ou o intérprete deve ir além para concretizar os direitos previstos? Deve ir além para garantir uma interpretação mais benéfica à efetivação dos direitos sociais? Deve ir além para ter uma postura ativista acima de tudo? Veja, não é um mero garantidor das regras do jogo, um mero garantidor do procedimento. A Constituição dirigente, ao contrário, Lemara, ela exige uma atuação quase sempre conflituosa do intérprete da Constituição, porque o intérprete ele vai estar diante de uma norma de eficácia limitada, mas ele está confrontado com a necessidade de concretização daquele direito. Se ele simplesmente mantém a regra do jogo, se ele é simplesmente procedimentalista, ele vai deixar ineficaz aquele direito. É por isso que a Constituição dirigente ela se alinha muito mais a uma ideia substancialista de Constituição e não meramente procedimentalista de Constituição. A Corte, não é, Rosa, ela não vai simplesmente se limitar a manter as regras constitucionais. Vai ser neutra. Ela não vai ser neutra. Ela vai adotar uma postura político-social. Uma Corte Constitucional que é substancialista é uma corte concretizadora de direitos. Ela não é uma corte que visa manter pura e simplesmente as regras do jogo. Tá? Qual é a corte que visa manter pura e simplesmente a regra do jogo? São as cortes procedimentalistas. Procedimentalistas. Que não se atentam ao caráter substancial da Constituição. Que não são ativistas. Que não concretizam direitos. Que simplesmente mantêm o estem e o status quo como pretendido pelo texto constitucional. Essa é a postura procedimentalista. O nome diz tudo. Eu vou manter apenas, enquanto intérprete da Constituição, o procedimento previsto. Eu não vou concretizar direitos. Eu não vou entrar nesse campo conflituoso. Certo, Lemara? Então, é essa a distinção. Então, veja, meu querido aluno, a letra D está errada. Consequentemente, a letra E também está errada. Segundo a teoria substancialista, o Poder Judiciário deve decidir os casos constitucionais de maneira estrita e rasa. Ao contrário, deve ir além, utilizando apenas argumentos estritamente necessários para a solução do litígio, deixando de parte questões morais controversas. Ao contrário, nas cortes constitucionalistas, substancialistas, pela teoria substancialista, os argumentos éticos, morais, sociais, políticos são argumentos relevantes para a decisão judicial. Eu não me limito a aplicar a regra, eu trago para o debate especialmente valores constitucionais, tá? O bem comum, a boa-fé, tá? A paz. Então, todos esses valores são levados em conta na interpretação. Em síntese, a teoria procedimentalista vai dizer: siga a regra do jogo, não incremente o debate enquanto Poder Judiciário.
a teoria substancialista ignore a pureza e a simplicidade da regra do jogo. Insira-se como agente modificador no debate constitucional. É essa a lógica da teoria substancialista. O Poder Judiciário não é um mero fiscal do jogo. Ele é ator do jogo, ok? Fazendo uma analogia bem grosseira, na teoria procedimentalista é como se estivesse jogando Vasco e Corinthians, por exemplo. Ou Vasco e São Paulo, por exemplo. O juiz, ele é um mero espectador, não é isso? Ele está só acompanhando o jogo. Agora, quando é o Flamengo e algum outro time, o juiz não é um mero espectador. O juiz, ele é ator do jogo, ele é agente transformador do jogo. Ele está ali para impulsionar a regra do jogo, viu, Petrônio? Não é isso, Petrônio? Ele não está lá para simplesmente fazer o jogo seguir, ele está lá para ele ser o jogo. Então, nós temos aí uma chamada corrente, nesse caso do juiz, substancialista, né? Fazendo essa analogia bem grosseira. Então, errado item D, errado item E. Vou pensar assim, eu vou errar a questão. Não pode não. Não pode. Sobrou letra A, galera. Ó, gente, aquilo que eu falei para vocês. Qual é o pensamento de Kelsen? Kelsen vai dizer que o intérprete, as cortes constitucionais, tem plena liberdade de interpretação, não é isso? Plena liberdade de interpretação. Mas essa plena liberdade de interpretação, ela tem que ser feita dentro de uma moldura constitucional. Não há uma discricionariedade absoluta, não há uma liberdade tão ampla. Ele até tem liberdade, mas essa liberdade ela é basilada pelo texto constitucional. Ele tem uma moldura. Por isso que eu achei que tem essa parte que botou ali, a apreciação do tribunal, eu achei contraditório. Sabe por que, Mara? É estranho mesmo. Porque quando você pensa em positivismo, e nós sabemos que o Kelsen é o expoente do positivismo, não é isso? É o expoente do positivismo. A gente pensa, porra, como é que o Kelsen é positivista e ele vai dizer aqui que o cara vai interpretar do jeito que ele quiser a norma, não é isso? Mas só que a questão é o seguinte, ele interpreta livremente a norma dentro da moldura que a própria Constituição estabelece. É como se ele tivesse um quadro, como ele fala, é como se ele tivesse uma moldura, Mara. E dentro dessa moldura eu tenho opções A, B, C, D, E. E o intérprete mexe essas opções para onde ele quiser dentro do texto constitucional. Mas daqui ele não pode fugir. Desse campo ele não pode fugir. Por exemplo, aqui é a Constituição. O intérprete não pode ir lá na política e buscar um fundamento para decidir um conflito constitucional. O intérprete não pode ir lá na norma pré-constitucional, revogada, pré-constitucional, e decidir um conflito atual. Porque para ele há liberdade plena do intérprete, desde que o intérprete se limite a essa moldura. Que moldura é essa? A própria Constituição. E está certíssimo. E isso é um pensamento positivista puro. Quando o cara diz que o cara precisa se limitar ao campo normativo da Constituição, ele é positivista. Dizendo que ele não pode se abster, sair daquela moldura, sair daquele parâmetro de decisão, ele é positivista. Não tem escolha fora aquele campo. Não tem. Dentro dela, ele é livre. Tá? Porque até se ele não fosse livre, não haveria interpretação, galera. Pra quê? Não é isso? É difícil marcar essa alternativa, né? Você tem que saber bem. Isso eu concordo. Concordo. Não, com o de Kelsen não. Eu concordo que está certa a teoria dele. De Kelsen não tem sentido. Imagina eu sou da corrente substancialista, Rosa. Não, totalmente. Não tem sentido. Não, porque você disse assim, ele tá certo. Aí eu... Não, eu digo assim, a questão está certa, né? Tá certo, eu digo não. Mas não tem como a gente se limitar a um texto fechado, galera. Não tem como. Pré-compreensões, evolução histórica é determinante para uma decisão legítima, né? Como decidir a realidade do Brasil sem olhar o passado do país, por exemplo? Não tem como. É por isso que eu entendo... Só que o direito é dinâmico, né? Não tem como... Extremamente dinâmico. Por isso que a melhor interpretação da Constituição, eu ainda penso, ela não é a ideal, é a interpretação científica e espiritual, galera. Não tem jeito. É aquela que leva em conta elementos subjacentes à Constituição, valores históricos, políticos, tudo aquilo que está em torno da Constituição, e não pura e simplesmente a norma. Exatamente. Tem uma particularidade. Então, Mara, realmente concordo contigo, essa não é uma questão fácil de você marcar de cara, mas a lógica é essa aqui, Mara. Se você ficar com esse desenho em sua mente, não tenha dúvida, você nunca mais esquece isso. A moldura é a Constituição.
Dentro dela, o intérprete anda livremente. Fora dela, ele não pega nada. Ok? A moldura é a Constituição. Dentro dela, ele anda livremente, fora ele não pega. Tá? Então, galera, realmente nosso GABA é o item A. Muito boa essa questão também, galera. Essa questão aqui é uma questão de almanaque. Essa questão, ela é muito boa. Foi para o juiz federal que foi cobrada essa questão. Ela é excelente, essa questão. Tranquilo, Alemária? Deu para pegar direitinho? Questão 3, galera. Diz respeito à teoria geral do direito constitucional, pode se afirmar. B. B bola, né? Alguém marcou outro item? Eu acho que eu marquei a A. Letra A, né? A e B. Alguém marcou diferente da A e da B? Marcou o quê, Pedrônio? Letra A também. Henrique? Letra A, né? Vamos à leitura, então. Vamos começar pela letra E, né? E eu marquei. Ixi, vamos começar pela letra D. Então, como dizer? A, B e E. Vamos começar pela letra D. B, D de dado, que ninguém marcou. No pensamento de Karl, como é a pronúncia aqui, Henrique? Lauvenstein, não é esse? É Lauvenstein ou é Lauvenstein que pronuncia aqui? Ou nenhum dos dois, Rosa? Não sei a origem dele. Karl Lauvenstein. As constituições semânticas são aquelas cujos significados fundamentais encontram realização e correspondência com a realidade social e política do Estado. Galera, vamos lembrar da classificação do Karl Lauvenstein. Ó, são 3, não é isso a classificação dele? Ela é chamada também de classificação quanto à correspondência com a realidade, não é isso? Ele vai dizer que quanto à correspondência com a realidade, ou critério ontológico, não é isso? Ontológico. Ele vai dizer que a Constituição, ela vai refletir algumas vezes os fatores reais de poder, ela vai se compatibilizar com a realidade social, ela vai ser efetiva, ela vai ser eficaz. Quando a Constituição consegue ser cumprida, inclusive pelos detentores de poder, ele chama a Constituição de Constituição normativa. Não é isso? Quando a Constituição ela é cumprida, inclusive pelos detentores de poder, nós estamos diante, comandante, de uma Constituição normativa, tá? Por outro lado, galera, por outro lado, quando a Constituição ela tem todas as boas intenções, não é isso? A melhor das intenções, ela realmente quer cumprir, ela quer ser eficaz, ela quer tentar efetivar a realidade social, mas, meu querido aluno, por algum motivo ela não consegue, ela só tem nome de Constituição, mas não tem a normatividade de uma Constituição. É por isso que essa Constituição ela é nominativa, tá? Quando ela pretende ser eficaz, mas não consegue ser eficaz. Ela é nominativa. Veja, normativa quando ela tem eficácia, quando inclusive seus detentores do poder as cumpre, e ela é nominativa quando ela pretende ter eficácia, mas não consegue ter eficácia. Ela é nominativa. Veja, duas constituições sem qualquer manipulação de poder, não é isso? Por outro lado, a semântica, ela é uma constituição em que o detentor do poder manipula o poder estatal. Não é isso, comandante? Manipula, Lemar, o poder estatal. Ele usa da Constituição não para cumprir a vontade social, mas ele usa a Constituição para manter um status quo. Viu, meu querido aluno? Para manter um status quo. Para perdurar no poder. Para confirmar os seus valores pessoais de poder. Essa é a Constituição de cunho semântico. Então veja, Constituição normativa é aquela que tem eficácia. Constituição nominativa é aquela que quer ter eficácia, mas não tem. E a Constituição semântica é aquela que é utilizada como elemento de manipulação do poder. É essa classificação. Vamos voltar ao item D. No pensamento de Karl Lauvenstein, as constituições semânticas são aquelas cujos significados fundamentais encontram realização e correspondência com a realidade, galera. Qual é a que encontra correspondência com a realidade? A normativa. Perfeito. Errado o item. A que encontra correspondência com a realidade é a Constituição normativa. Então, letra D está fora, meu querido aluno. Letra C de cuscuz. As constituições ditas analíticas se caracterizam por serem concisas, breves e sumárias. É o contrário, né, galera? A Constituição sintética, né, é que é
a concisa, breve e sumária. A analítica é gigante como a brasileira, não é isso, galera? Então esse item aqui, quem marcasse poderia pular lá da ponte, certo? Só da janela mesmo. Lá da ponte, não dá para marcar um item desse, pô. Você não pode querer ser um delegado, um juiz, um promotor, um defensor e marcar um item desse. Você tá doido, perdido. Você tá igual flamenguista, tá igual Muralha. É esse coitado do Muralha lá, bicho, não tem condição. Então letra C fora. Estamos com a A, com a B e com a E. Vamos para a letra E. Letra E. Manuel Gonçalves Ferreira Filho apresenta a classificação em que a Constituição Balança estabelece um projeto de Estado. Dirigente, né? É a dirigente, meu querido aluno. Tá? E não é o Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Ela é tratada especialmente por Canotilho. Tá? E aqui ainda tem um detalhe, meu querido aluno. Vamos lá. O que é a Constituição Balanço? Voltado para o presente, né? É uma fotografia. Isso, é um retrato, é um balanço. Júlio, o que é um balanço patrimonial? Presta conta. Exatamente. De quê? Me dá o conceito de balanço patrimonial. Conceito simples. Por exemplo, quando você diz, eu vou fazer o balanço de minha vida. Você está fazendo um retrato de sua vida até ali. O balanço patrimonial é o retrato da atividade financeira de uma empresa durante um exercício financeiro, que geralmente coincide com um ano, não é isso? A Constituição Balança é isso, é um retrato de um período. Geralmente períodos de transição. Geralmente períodos de transição. Por isso que ela recebe o nome de Constituição Balança. Ela é um balanço de um dado período histórico constitucional, geralmente ligado a constituições que vivem para serem transitórias. Quando há um golpe e há um período de transição, ali naquele período de transição, há um retrato daquele momento constitucional, ali nós temos uma Constituição Balanço. É um balanço de um determinado período, de um determinado momento. Por isso, Constituição Balanço. Certo, Lemara? Certinho. A Lemara lembrou muito bem. Então, letra E está errado. Constituição Balanço não é isso. Sobrou letra A e letra B. Letra A. A ideia de constitucionalização simbólica, olha aqui de novo, de Marcelo Neves, tem como contexto a discussão sobre a função simbólica do texto constitucional. Tá certo, né, galera? Sobre a função simbólica do texto constitucional, que carecem de uma concretização normativa jurídica. Tá certo. O que corresponde claramente, segundo aquele teórico, à tradicional discussão sobre a ineficácia das normas constitucionais com o pensamento de José Afonso da Silva. Galera, olha só, veja comigo. Quando o José Afonso da Silva ele cria a sua teoria das normas constitucionais, ele vai dividir a eficácia das normas constitucionais a partir de três postulados, não é isso? A norma constitucional ela tem eficácia plena, se aplica desde logo e não pode ser restringida. A norma constitucional tem eficácia contida, se aplica desde logo, mas pode ter o seu alcance restringido. E a norma constitucional tem eficácia limitada. Ou seja, para ter o seu comando normativo cumprido, ela pressupõe uma integração normativa, não é isso? O José Afonso da Silva, ele debate tentativa pura e simplesmente de manipular a Constituição